Olá pessoal, sejam bem-vindos ao ProSA Podcast. Este canal que traz a você conhecimento sobre empreendedorismo, negócios, carreiras e o mais importante, muita sabedoria para a sua vida. Meu nome é Álvaro Castro, para quem não me conhece, sou engenheiro civil, trabalho com construção modular off-site e estou aí trazendo para você mais um conhecimento desse mundo modular, no especial CMC Modular, Construção Modular Cast, diretamente da Expo Construção Off-site 2024. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, um amigo, Alexandre Gedeon, da Intal Arquitetura. Queria te falar que é um prazer receber você aqui, dentro desse estúdio que a gente montou dentro da nossa Tiny House Acove. Agradeço pela parceria, pelo projeto. Ficou super agradável, super bonito. Eu acho que essa parceria tem tudo para dar certo e vamos fazer vários containers iguais a esse no Brasil. Vou falar um pouquinho de mim. Eu sou arquiteto, sou da Intal Arquitetura, a Intal tem 18 anos de mercado. A gente já fez muita coisa. Começamos no Rio de Janeiro, hoje temos escritórios tanto no Rio como São Paulo. Estamos trabalhando também muito no mercado do Nordeste, a gente já tem projeto pelo Brasil inteiro, projetos lá fora. E com esse meu convívio de buscar novos lugares, buscar novas sensações, a gente um dia conversou, né, sobre fazer um projeto que a gente consiga procurar um lugar lindo e que pegue uma casa pronta e coloque nesse lugar, desfrutando de toda a beleza do local, e essa casa não traz nenhum transtorno em obra para o proprietário. Ela chega pronta e a gente coloca no local. E a gente fez esse primeiro módulo nessa feira, né, para acertarmos isso, e eu acho que já ficou lindo. A gente está querendo fazer um lançamento grande, botar em todos os cantos do Brasil, às vezes só o local. Então a gente vai pensar que é uma mobília, né? Que a gente chega, botamos nesse local, não deu certo, a gente vai lá, pega esse mobiliário e joga em outro local. Do ponto de vista, né, vamos dizer assim, de engenharia, a gente pensou um módulo bem leve, que ele possa ser transportado facilmente, né, e remanejar de acordo com as necessidades do cliente, sem agredir tanto o meio ambiente quanto aquela propriedade em si. Então, se você comprou hoje uma propriedade na montanha, quer desfrutar daquele ambiente na montanha, você colocou lá seu módulo, né, sua Tiny House Acove, e depois você pode transportar ela para um outro terreno, às vezes com uma outra paisagem, seja ela no sertão ou beira-mar. Isso daí facilita, tem muito, eu viajo muito e vejo muitos lugares. Outro dia, dando um exemplo, fui na fazenda de um amigo meu, ele plantava, só que os pontos mais lindos da fazenda não tem utilidade para ele. E são pontos na frente da lagoa, na frente de canyons. E aí surgiu essa ideia, por que a gente não vem com um móvel desse pronto e bota lá, porque a gente vai gerar mais. A gente vai botar o local já tem, né? A gente bota nosso ponto artístico no local, vira uma cabana e vira um business tanto para ele como para a gente. Então, se a gente pensar no Brasil, a gente tem milhares de pontos que as pessoas não usam, às vezes, o local mais bonito de uma propriedade. Então, a gente está querendo fazer isso no meio da floresta, na frente de um lago, na frente de uma praia, e mais esse conceito de chegar pronto e dar viabilidade para aluguel ou até mesmo para o proprietário usar um espaço desse. Pensando do ponto de vista arquitetônico, né, como vocês imaginaram um projeto? Porque nas feiras que a gente participou no ano passado, nos outros anos e esse ano também, nós vimos muita a tendência de ambientes às vezes menores. E nós exploramos ali o máximo, né, de uma tiny house. Geralmente tiny house é até 40 metros quadrados. O nosso projeto tem 36 metros quadrados de área interna. E como você imaginou esse ambiente para que ele fique bem aconchegante como está? Então, na nossa experiência de projeto, eu acho que quando você está no meio do mato ou numa praia, eu acho que o local onde você dorme, onde você frequenta, tem que ser muito confortável. Porque geralmente você está no meio da natureza, você faz caminhada, você está na praia, isso é uma coisa que você quer depois um aconchego. Então a gente pensou em um quarto bom de hotel, não apenas uma cama para dormir.
Então é uma coisa que na natureza vai ficar lindo, porque ela tem bastante vidro, então toda a natureza vai fazer parte desse local, e que a pessoa se sinta confortável e se sinta em casa. E a gente não quis fazer elementos frios também, para botar um aconchego de casa. Então a gente está vendendo para ela um lar, não um container que ela fique lá dentro. Então você, dentro desse lugar, você não tem sensação de container, você tem uma sensação que você está dentro da sua casa. Eu acho que esse é o grande diferencial. Falando um pouco da Intown Arquitetura, da sua experiência com diversos projetos, conte-nos um pouco sobre esses 18 anos de experiência, o que vocês já fizeram aí Brasil afora. A gente já fez de tudo, tanto hotel, a gente começou fazendo muita cobertura no Rio de Janeiro, principalmente para estrangeiro. Depois a gente começou a fazer muita casa, muito apartamento em São Paulo. Agora a gente está num projeto grande no Piauí, que a gente está construindo mais de 10 casas, a gente está com mais de 20 projetos lá. E fora que a gente tem projeto em alguns lugares do mundo. Então, acho que a nossa arquitetura mudou, né? Como todo mundo muda em 18 anos. Mas a gente tem uma história bem bonita na parte de arquitetura, tem muitos clientes, tem muitos amigos que veio do ramo, e agora é mais um novo projeto nosso que a gente quer implementar, que é essa parceria com vocês. Vocês imaginam, assim, porque igual você está falando, né, muitos projetos, 18 anos de história, e o mundo muda constantemente. Como vocês estão sempre atualizando e estando à frente aí, sempre com projetos inovadores e premiados? A gente viaja muito para ver novos lançamentos, novas tendências, e a gente pesquisa muito. Então, o começo da nossa empresa era muito engraçado, porque, na verdade, a gente não tinha uma história como arquiteto, então a gente fazia muito o que o cliente queria. Então, às vezes, e não era o nosso gosto. Hoje, as pessoas que contratam a gente, elas já sabem nossa linha de pensamento, então é muito mais simples. Porque ela sabe o que a gente faz. A gente adapta o que a gente gosta de fazer para o cliente. Mas hoje ficou muito mais fácil, porque a gente faz como se fosse para a gente. Então a gente faz com carinho, como se fosse para a gente, mas pensando no cliente. Do ponto de vista de sustentabilidade, né? Esse módulo ele vai para um ambiente muitas vezes rural, que falta uma infraestrutura. O que vocês pensaram para esse projeto? Então, a gente vai fazer um estudo, né? Vai ter uma pessoa de campo, né? Que ela vai nos lugares para saber acesso, saber o que tem. A gente vai ter uma coisa que a gente vai ter que ter é um ponto de água. Esses lugares têm muita fonte de água, então a gente quer aproveitar essa fonte de água. E energia, se o local tiver um ponto de energia, a gente vai aproveitar esse ponto de energia, e se não tiver, ela vai como placa solar, mas já sai tudo da fábrica pronto. Já com a bateria? Já com bateria, já com tudo, para que a gente quer o máximo possível de sustentabilidade. Algumas vezes a pessoa vai chegar nessa fazenda e o acesso para esse lugar não vai ser de carro, porque a gente quer tentar deixar o local igual ao que está hoje. A gente não quer fazer acesso, não quer fazer nada. A gente está pensando muito uma cabana no meio da natureza. Então a gente não quer fazer muita intervenção nesse local. Então por isso mesmo, como a gente conversou mais cedo, o aconchego da casa. E do ponto de vista de automação, o que vocês pensaram assim, que pode levar esse aconchego, o que dá para a gente fazer? Então eu não sei se a automação, porque vamos pensar o seguinte, a gente tem que fazer uma casa que a manutenção seja a mínima possível, porque a gente vai estar em lugares longe, soltos. Então, acho que a parte interna tem que ser o mais simples possível para o usuário usar. Então, não sei se a automação é necessário nesse caso, porque se você pensar, é um ambiente de 35 metros quadrados, entendeu? E a gente tem que pensar em manutenção, porque esses lugares, como a gente estava falando, o acesso não vai ser tão fácil. Então, se é uma casa para girar, a gente não pode ter alguns tipos de problema. Então eu acho que tem que ser uma casa o mais simples possível. Uhum. E a gente está entregando com toda a parte da gestão hoteleira, né? Também com processos bem definidos para que a pessoa possa implementar ali e o principal cliente, que é o usuário, ter uma experiência
muito agradável e poder voltar sempre. O que você pode me falar da Couve e também da parte da experiência do usuário? Eu acho que a gente está vendendo sim a experiência, né? Que tudo mais o que a gente está vendendo é um sonho, uma experiência. Então, por isso que eu falo, tudo tem que combinar com o ambiente. Ele tem que se sentir no meio, porque uma pessoa não vai sair de um Rio de Janeiro, de São Paulo, para chegar em um lugar e estar no Rio de Janeiro e São Paulo. Então a gente quer combinar esse container totalmente com a natureza, gerar experiência, gerar lembranças, gerar vontade de voltar. Então eu acho que essa é a nossa grande pegada, que isso entra muito na parte de arquitetura, né? E dos locais que a gente vai escolher para cada módulo desse. Alexandre, muito obrigado pela sua presença aqui na feira, para a gente gravar esse podcast. Sei que a vida está sempre corrida, muitos projetos, e foi um prazer entrevistar você e espero que a gente possa encontrar e bater um mais papo outras vezes. Obrigado, eu que agradeço, e foi dada a largada, né? Agora vamos distribuir isso no Brasil. É isso aí. E eu acho que vai ser um sucesso. Obrigado aí mais uma vez. Valeu, Um abraço. Olá pessoal, continuando aqui a gravação do nosso podcast com os super arquitetos da Intown Arquitetura. Agora vou entrevistar e vou mostrar para vocês a experiência, o conhecimento do Hugo Schwartz. Falei certo? Falou certo. Muito obrigado pela presença aqui no ProSA Podcast, Hugo, é um prazer recebê-lo, né? Vamos bater um papo, continuar esse assunto sobre construção modular, também falar de novas tendências, inovações, experiência do usuário. Mas antes de tudo, né, acabei de entrevistar o Alexandre, queria saber, né, como vocês se conheceram e resolveram montar esse negócio junto, que é a Intown Arquitetura, super escritório e muitos projetos bacanas. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer, foi um prazer ter conhecido você, a CMC. E, bom, minha história com o Alexandre é uma história muito longa, se for contar aqui são 4 horas de podcast. Mas a gente se conheceu no primeiro dia de faculdade. Eu cheguei atrasado, e eu estava anotando as matérias no corredor completamente vazio, e aí de repente uma sombra atrás de mim. E aí o Alexandre, o que eu anotava, ele anotava. E a gente acabou indo para a matéria errada. E aí a gente olhou um para o outro assim, dentro da aula, e falou, a gente está na matéria errada, falei, não estou entendendo nada. Não. E aí a gente ficou junto. E aí começou, decidir em diante, todos os trabalhos a gente fazia juntos, ficamos grandes amigos, viajávamos juntos, o mesmo grupo também de amigos. E foi. E a gente, cada um seguiu a sua carreira, cada um fez estágio durante o período de faculdade, em escritórios diferentes. E um dia, eu trabalhei durante muitos anos em escritórios de arquitetura. E depois de um período eu resolvi começar a fazer obra. Então eu migrei e comecei a trabalhar com obra, trabalhei 15 anos com meu pai, arquiteto também. E aí um belo dia Alexandre me ligou. A gente estava sempre junto, mas um dia ele me ligou e falou, cara, eu estou com um projeto de um francês na Avenida Atlântica, em Copacabana, um apartamentaço, 600 metros, e pô, você não quer fazer comigo? E aí a gente faz junto, tá? Eu falei, cara, faço, trabalho meio período com meu pai, meio período contigo e vamos tocar. Aí a gente começou, era meio período lá, meio período cá. E aí nesse meio período lá, meio período cá, começou a exigir muito de mim e tal. Uma hora eu cheguei, pai, agora eu tenho que tocar a minha vida. Vou seguir aqui com o Alexandre. E aí eu comecei a trabalhar com ele direto, até que no mesmo prédio um americano comprou a cobertura. E ele foi no nosso apartamento, gostou, já estava meio que na reta final. E ele gostou e ele falou, pô, vocês não querem fazer a cobertura para mim? Ele falou, cara, vamos. Marcou a reunião no Copacabana Palace, fomos os dois lá. E aí ele falou, olha, eu quero muito trabalhar com vocês, só que vocês precisam ter uma empresa. Aí a gente saiu de lá imediatamente para montar uma empresa, tem que montar uma empresa, nome, e aí surgiu. Cara, Intown, na cidade, vamos Intown. Aí eu desenhei a logo, mostrei, Alexandre, pô, bora, tá fechado. Aí começou. A Intown tem 18 anos de história, no boca a boca, então muito estrangeiro. Isso foi em 2005, 2006, muito estrangeiro no Rio. E aí um falava para o outro, e a gente começou, até que a gente saiu na capa do Globo, os queridinhos dos estrangeiros no Rio. Nossa, muito bom. E aí foi. E aí um ia falando para o outro, aí começavam a pedir a gente para encontrar o imóvel também. Aí a gente ia buscar o imóvel,
aí fazia o projeto, aí fazia a decoração e aí entregava a chave na mão do cliente. Então, a gente tem cliente estrangeiro que o cara contratou a gente, ele foi ver o imóvel com a gente a primeira vez, nunca mais voltou. A gente fez todo o projeto, toda a obra, toda a decoração, conseguiu um aluguel de longo prazo para o cara e ele só assinou o contrato e não chegou nem a voltar para ver o apartamento, tipo, confiando plenamente na nossa capacidade. E foi assim. E a gente está junto até hoje. É um casamento aí de 40 anos. E assim, do ponto de vista de construção, né, que você falou, hoje nós estamos aqui na Feira da Expo da Construção Offsite e trabalhamos muito, né, sentindo a dor do mercado, que é a mão de obra. O que você vê nesse mercado, assim, né, dificuldade que todo mundo clama da mão de obra, principalmente mão de obra qualificada, vocês que trabalham com elementos muito finos, né, elementos que têm um valor agregado muito alto e também entendem dessa parte da construção, né? Vocês não só projetam, mas você verticaliza e entrega para o cliente as chaves, o projeto final já pronto. A gente tem a grande vantagem do nosso escritório é que a gente tem essa expertise de execução. Então isso facilita muito na hora, inclusive, do detalhamento do projeto. Tem coisas que a gente às vezes idealiza e quando vai para desenho, a gente vê que na execução ou não vai viabilizar, ou vai dar muito trabalho, ou vai extrapolar o custo. Então a gente consegue viabilizar por causa exatamente dessa expertise. A questão da arquitetura modular em si, eu tive o primeiro contato em 2017. Nem se falava muito, né? Acho que nem no Brasil, acho que nem no mundo não se falava muito. Começou a falar mais em 2020, ali naquela época do Hospital da China, todo mundo lembra desse case. Isso. Porque tem um Hospital da China, foi construído. Mas sempre foi muito, uma arquitetura muito brutalista, era sempre um container. Né? Pegava o container e começou a ter curso pelo Brasil de como adaptar container. Então você cortava o container, reforçava o container, mas não era isso. Em 2016 eu fiquei num módulo no interior de São Paulo, e foi uma experiência muito bacana. Fiquei 4 dias no meio do mato. E era meio um formato de container, mas a parte interna era muito aconchegante. E você descia pelo meio do mato, chegava numa lagoa artificial e tal. Eu falei, cara, é isso, tem que ser isso. A arquitetura modular que eu gosto, que eu quero, é isso aqui. E aí comecei a estudar, comecei a procurar livros e ver como desenvolver aquilo. Comecei a desenvolver alguns projetos, a gente começou a falar sobre isso, Alex e eu, mas ficou engavetado. Eu cheguei até a levar para alguns investidores, algumas ideias, mas isso ficou meio que engavetado durante alguns anos. Quando foi em 2020, 2021, eu até levei para um cliente nosso, investidor, bem grande, e mostrei toda a concepção da Couve, que não tinha nem esse nome, nem essa concepção apurada na época. Mas eu levei para esse investidor e ele falou, cara, a ideia é maravilhosa. Mas se você entrar sozinho, em 4, 5 meses eles vão te engolir. Você precisa ter uma empresa forte, de nome, com a capacidade de você entrar com o pé na porta. Aí eu engavetei de novo essa ideia, ficou guardada até que, por uma coincidência do destino, nós nos encontramos. Verdade, muito bom. E eu estava precisando de parceiros como vocês também, né? Que trouxessem agregasse também pela experiência já passada e que pudesse trazer essa coisa minimalista. Eu não queria mais do mesmo e queria que alguém pensasse fora da caixa, né? Porque eu sou engenheiro e trabalho também no ambiente fabril, então às vezes ali a gente tem um embate. Mas eu não queria que a pessoa também aceitasse. Queria que trouxesse a experiência e falar, não, eu quero algo diferente. Tanto que esse projeto da Couve não foi o primeiro que a gente fez, né? A gente fez outros projetos e até que a gente chegou nesse projeto final, né, onde também vai passar por ajustes, mas do ponto de vista de sempre agregar e melhoria contínua para entregar a melhor experiência para o usuário. A gente chegou a fazer, isso é importante até salientar, porque nessa nossa fase de estudo, a gente faz muito casa-cor, né? A gente fez Casa-Cor Rio, os nossos projetos foram premiados, um deles foi premiado como o melhor projeto geral dentre 76 espaços. E aí teve um Casa-Cor que a gente foi convidado pela Renault. Não sei se pode falar de marca. Pode. Foi convidado pela Renault para desenvolver um projeto para eles. Foi até um Casa-Cor na Glória. E a gente desenvolveu um módulo, exatamente um sistema modular, que a gente tinha as peças que se encaixavam que nem Lego. E a gente tinha inclusive uma instrução como encaixar essas peças. Era um loft de 2 andares, com uma vaga fora para o carro da Renault. E que a gente até está desenvolvendo para uma casa em catálogo, em parceria com vocês. Isso, exatamente.
E aí esse módulo, esse Loft Renault, ele foi premiado como o melhor projeto também nesse ano. E, inclusive por votação popular. E aí o pessoal de São Paulo veio, olhou e falou, pô, a gente quer esse módulo em São Paulo. Vocês podem levar? Falei, pô, vamos. Convidaram a gente. Só que o espaço em São Paulo, era no Jockey na época, ele não contemplava, não tinha pé direito, a gente não tinha altura, porque tinha uns obstáculos em cima de fio e não sei o quê. Mas aí é que a gente viu a vantagem da arquitetura modular. A gente pegou a parte de cima e adaptou para encaixar no comprimento. Então a gente ficou com o primeiro módulo, era embaixo uma sala, cozinha, a garagem, e em cima uma suíte com closet e varanda, e a gente simplesmente pegou a suíte e jogou para o lado. Então ficou uma suíte, a cozinha, o módulo da cozinha e banheiro no meio, que já chegava pronto, e depois a sala. Então foi aí que a gente viu a grande vantagem. E fez um enorme sucesso, assim. Só que a gente novamente não lançou porque a gente não tinha ninguém, nenhum grupo em parceria que fizesse para a gente aquilo ali viabilizar. Agora temos. Nós viemos para ficar aí, para fortalecer cada dia e levar o melhor para os nossos clientes. Você, né, já esteve aqui na feira ano passado. O que você está vendo assim de novas tendências? A construção modular está aumentando muito, assim, todo mundo está conhecendo agora. Você já conhecia há mais tempo. Como você enxerga esse mercado? Eu acho um pouco assim, uma questão engraçada, porque a arquitetura modular ela agora já não é nova. Ela já tem aí, você mesmo fala 2020, né? Todo mundo começou a conhecer mais em 2020. A gente trabalha desde 98, mas nós trabalhávamos com outros produtos. Só para você ter uma ideia da nossa história, nós evoluímos assim como o mercado. E a primeira casa que a gente entregou modular mesmo foi em 2020. Pois mas hoje em dia você tem ferramentas, tem Instagram, Pinterest, que você pode pesquisar. E hoje tem um material muito vasto, né? Então eu no meu Insta, até no particular da Intown, depois a gente fala, é bom fazer a propaganda, a gente tem uma biblioteca só de arquitetura modular, onde tem muitas coisas interessantes, mas fora do Brasil. Dentro do Brasil tem alguns que estão começando e tal, e que são interessantes. Mas no ano passado eu vim aqui nessa feira modular, e eu achei ainda muito bruto, assim, eu vi de, sei lá, 30 espaços que tinham, 28 eram containers adaptados. E que eu acho que não é isso, entendeu? O caminho não é esse. Isso já é passado. A gente tem tecnologias, materiais de revestimento, de cobertura, de transporte, que tem que avançar. Então, tiveram dois bastante interessantes, mas uma arquitetura mais de tipo de navio de embarcação, então as coisas muito pequenas e tal. Também não era isso que a gente queria. E aí, dessa vez, quando a gente agora montou essa concepção e essa marca, que vai ser uma marca muito forte, vocês podem anotar aí. A Cove. A Cove, ela veio exatamente para solucionar isso de te trazer conforto, né? Essa vantagem do plug and play, que você chega com um produto pronto e em um dia você está usando. E você está integrado à natureza. Então a gente usa no nosso projeto, e depois vai ter até uma opção de você poder escolher os revestimentos, escolher até a própria cara da tua couve, porque a gente vai ter alguns módulos diferentes, de estéticas diferentes. Então o cliente vai poder escolher o tipo, vai poder escolher os revestimentos, né? Vai ter tipo um menu. Mas dentro desses revestimentos vão ser sempre aqueles que a gente acha que são neutros e que falam tanto com a natureza como com a montanha, como com a praia. Então, se você entra nesse Cove 01 que a gente está aqui hoje, os materiais, se você pegar ele e botar na praia, ele se adequa. Ele está feito para a praia. Se você pegar ele e levar para a montanha, ele está feito para a montanha. Então, vai ter essa particularidade. E vai ser uma marca muito bacana que vai agregar, inclusive, um serviço de hotelaria. É uma marca que ela vai abranger, inclusive, isso. Ou você tem o seu módulo e você compra e você vai utilizar ele para você mesmo, para sua família e tal, ou você pode usar como um produto, que você vai ficar alugando e tal. E a gente aí oferece um segundo serviço, que se quiser a gente cuida de toda essa parte também, de hotelaria, de atendimento ao cliente. E a hotelaria boutique está crescendo muito, né? Mas o que acontece, eu até aprendi isso recentemente com o Neto, né, nosso amigo tem em comum, é o seguinte, se você reparar no mercado, os desejos do ser humano continuam o mesmo, mas a experiência dele muda, né? Então a gente tem que estar sempre atento a isso. E um exemplo disso, assim, meio básico, mas
que todo mundo ainda come uma pizza, mas a forma que ele pede e que ele quer a experiência disso não é mais hoje no telefone, ele já pede no aplicativo. Então, assim, esse conceito que nós estamos trazendo de hotelaria e boutique da Couve é atendendo às necessidades do mercado que a gente, né, por viajar bastante, estar sempre hospedado em locais paradisíacos também, sentiu essa necessidade de um ambiente, né, aconchegante, onde o cliente possa sentir, né, descansado depois de curtir aí a natureza, voltar e também curtir o ambiente onde está naquela estadia ali. Exatamente. E a gente tentar também entregar para o cliente uma experiência que ele não tem no dia a dia dele. Então, ele vai estar dentro de uma fazenda, ele vai ter a possibilidade de andar a cavalo, de ver animais, de provar um leite de vaca, de ver um pôr do sol. Então, é sair do meio urbano, que é o que todo mundo busca, né? Depois, pós-Covid, todo mundo começou a migrar e olhar com outro olhar, né? Ter outra visão. Outros olhos. Com outros olhos, exato. Olhar com outros olhos essa qualidade de vida, né? Exato. A vida está passando, o pessoal só trabalha. E agora a gente quer exatamente mostrar, não é só isso. Né? Tem essa possibilidade aqui. Vamos olhar um pouco para a gente, né? Para dentro, vamos cuidar da gente. E aí a couve apareceu como vamos dizer assim, um remédio, né? Para essa doença que hoje está a humanidade. Exatamente. Em todo sentido, desde a construção até a entrega e o uso para o cliente final. Bom, a gente tem um site que a gente busca atualizar, mas a gente está com muitos projetos simultaneamente, então às vezes ele fica um pouco defasado. Que é intownarquitetura.com ou .com.br também vai. E hoje a gente tem no Instagram, a gente tem o Pinterest, vai buscar Intown, vai aparecer também a nossa página. E tem o Instagram que a gente tem o Intown _arquitetura, onde estão os projetos mais recentes, está sempre atualizado. 100% dos projetos que estão ali foram executados por nós também. Que aí a gente tem o outro Instagram que é Intown _construcão. Né? Construção, mas _construcão. E aí ali a gente mostra mais ou menos o dia a dia das obras, as obras que estão em execução. A gente dá algumas dicas do que a gente vê no dia a dia, de construção também. Então tem esses dois, vai encontrar. E tem um Intown Imobiliário, que faz parte do grupo, que às vezes quando a gente tem clientes, principalmente estrangeiros que buscavam muito imóvel, pediam muito a gente, então a gente sentiu a necessidade de também ter o Intown _imobiliário, para fazer essa busca para esses clientes que não estão aqui e eventualmente precisam dessa ajuda. Queria agradecer novamente sua presença aqui no ProSA Podcast, foi um prazer entrevistar você e volte sempre. Esse projeto da Couve, sem dúvida, será disruptivo aí no mercado. Muito obrigado e quando quiser, a gente está à disposição para voltar e bater papo.